Questão número 28 do Exame de Seleção para a Academia da Força Aérea em 2017 para a turma de 2018. Tema da questão: funções inversas. Olá a todos. Esta questão trata da classificação de uma função definida por partes e na determinação da sua função inversa. Vamos apresentar o enunciado e, na sequência, a resolução comentada da questão. Enunciado da questão 28, seja f real de variável real uma função definida por x menos 3 se x menor ou igual que 2 e x ao quadrado sobre 4 menos x se x maior do que 2. Analise as proposições a seguir e classifique-as em verdadeira ou falsa. Primeira proposição: a função f é injetora. Segunda proposição: para todo x real, a função é crescente. Terceira proposição: a função f menos 1 inversa de f é dada por f menos 1 real de variável real, tal que f menos 1 de x é igual a x mais 3 se x for menor ou igual a 1, e raiz quadrada de 4x mais 4 mais 2 se x for maior do que menos 1. A sequência correta é 4 alternativas. Opção A, falsa, verdadeira, verdadeira. Opção B, verdadeira, verdadeira e verdadeira. Opção C, falsa, verdadeira e falsa. E, finalmente, opção D, verdadeira, falsa e verdadeira. Iniciamos com a representação gráfica da função conforme o enunciado. Então, f é uma função real de variável real, mas ela é definida por partes, e tal que f de x é igual a x menos 3 se x menor ou igual a 2, é a parte linear. E x2 sobre 4 menos x se x maior do que 2, é a parte quadrática. Graficamente, essa função corresponde a esta representação gráfica. Aqui eu tenho x menos 3 para x menor ou igual a 2. Então, de 2 até menos infinito. E x2 sobre 4 menos x, que é esse trecho de parábola, para x estritamente maior do que 2, até mais infinito. Esse trecho de parábola tem, se fosse a parábola completa, raízes 0 e 4 e seu ponto de mínimo em 2 menos 1. A gente observa que o domínio desta função é o conjunto dos reais. E o contradomínio também é o conjunto dos reais. Observa-se também que ela é função contínua e que é crescente, no sentido de que, para todos os valores de x, tais que x1 maior do que x2, f de x1 será maior do que f de x2. Ela é, no caso, estritamente crescente. Mais ainda, observa-se que, para todo x no domínio da função, existe apenas um y no contradomínio. Portanto, a função é injetora, mas mais do que isso, o contradomínio é igual à imagem. Então, esta função é também sobrejetora e, portanto, é bijetora, admitindo uma inversa.
Vamos então passar ao slide seguinte, que é de análise das proposições, já tendo feito uma boa análise a partir do gráfico. Primeira proposição, a função f é injetora. Está aqui a função f e o gráfico dela. Então, nós vemos que para todo x no domínio da função, o domínio da função é o conjunto dos reais, existe um único valor no contradomínio, uma única imagem. Isso caracteriza a função como injetora. Para todos x1 e x2 reais, tais que x1 diferente de x2, f de x1 diferente de f de x2. Ou seja, a proposição é verdadeira. Para todo x real, a função é crescente. Já comentamos isso. É crescente, ou melhor, é estritamente crescente. Para todo x1 e x2 pertencente aos reais, tais que x1 maior ou igual que x2, então f de x1 maior ou igual que f de x2. Neste caso, nós não vamos ter nenhuma instância para a qual x1 é igual a x2, o que caracterizaria essa função como estritamente crescente. Vale dizer, essa segunda proposição é também verdadeira. Agora vamos à terceira proposição. A função f-1 inversa de f é dada por f-1 real de variável real, tal que f-1 de x é igual a x mais 3 se x menor ou igual que menos 1, e raiz quadrada de 4x mais 4 mais 2 se x maior do que menos 1. Nós já sabemos que por ser esta função f bijetora, ela admite a função inversa. Então vamos calcular a função inversa e verificar com relação a esta função que é dada na proposição. Como f é uma função definida por partes, a obtenção da função inversa é também feita por partes. Então vamos começar com a primeira parte. F de x é igual a x menos 3 se x menor ou igual que 2. Então o que fazemos? Substituímos x pela inversa e f de x por x e calculamos a expressão de f menos 1. Então, substituindo f de x por x e x por f menos 1 de x, nós temos x igual a f menos 1 de x menos 3. Passando 3 para o lado esquerdo da igualdade, nós vamos ter que a primeira parte da inversa será f menos 1 de x é igual a x mais 3, se x menor ou igual que menos 1. Por que menor ou igual que menos 1? Porque x é menor ou igual que 2, vale dizer, o primeiro valor dela será menos 1. Então já temos a expressão 1 da primeira parte da inversa que coincide com a primeira parte oferecida na proposição. Vamos ver agora a segunda parte da inversa. F de x é igual a x ao quadrado sobre 4 menos x, se x estritamente maior do que 2. Então, vamos substituir f de x por x e x por f menos 1 de x. Então, temos x igual a f menos 1 de x ao quadrado sobre 4 menos f menos 1 de x, se x maior do que menos 1. Por que maior do que menos 1? Porque esta função vai estritamente maior do que 2 até mais infinito. E para 2 eu vou ter exatamente o valor menos 1. Então, se x maior do que menos 1. Então, 2 vezes 2, 4, dividido por 4 dá 1, menos 2 dá menos 1. Então, ela começa de menos 1 e vai até menos infinito. Vamos agora eliminar o denominador, multiplicando toda a expressão por 4. Então, temos 4x é igual a f menos 1 de x ao quadrado menos 4 vezes f menos 1 de x, se x maior do que menos 1.
Vamos então fazer a fatoração dessa expressão aqui. Então, 4x é igual a f menos 1 de x ao quadrado menos 4 vezes f menos 1 de x, se x maior do que menos 1. Vamos observar o seguinte. Vamos somar aqui do lado direito mais 4. Somado mais 4 essa equação, ela fica desequilibrada. Então, eu preciso tirar as 4 unidades que eu coloquei. Assim, a equação volta a ser equilibrada. Por que fazemos isso? Vamos observar essa expressão aqui. F menos 1 de x ao quadrado menos 4f menos 1 de x mais 4. Trata-se de um quadrado de uma diferença, ou seja, f menos 1 de x menos 2 ao quadrado. Substituindo, então, f menos 1 de x menos 2 ao quadrado na expressão, agora eu passo o menos 4 para o lado esquerdo e extraio a raiz quadrada. Passando 4 para o lado esquerdo, eu tenho 4x mais 4, f menos 1 de x menos 2 ao quadrado para x maior do que menos 1. Resta agora extrair a raiz quadrada da expressão. Então, eu tenho a raiz quadrada de 4x mais 4 é igual a f menos 1 de x menos 2 para x maior do que menos 1. Portanto, isso resultará em f menos 1 de x igual a raiz quadrada de 4x mais 4 mais 2, se x maior do que menos 1. Essa expressão 2, que é exatamente a parte 2 da função dada na proposição. Então, eu tenho já as duas partes da nova inversa que coincidem com a expressão algébrica dada na proposição, que, portanto, será verdadeira. Vamos, então, fechar essa questão. A proposição é repetida aqui, mas de 1 e 2, a função f menos 1 real de variável real é a inversa de f. Logo, trata-se de uma proposição verdadeira. Agora, observem que as 3 proposições são verdadeiras e, portanto, a sequência será verdadeira, verdadeira e verdadeira. Isto encerra a questão, que terá como resposta a opção B. Caso haja alguma dúvida remanescente, utilizem preferencialmente o fórum de dúvidas da nossa plataforma EAD. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima jornada. Um grande abraço a todos.